esperar primeiro terminar o culto e aí dar sequência à nossa aula. Agora vai. O microfone ajuda, né? Olá, bom dia. Olá, Elaine. Já apareceu, cara. Começou. Então vamos lá, vamos começar. Agora o pessoal está entrando. Estão me ouvindo? Estão ouvindo o som? Tudo ok? Ok, obrigado. Então vamos. O pessoal está esperando o culto tá terminando, né? Vamos estar orando a Deus, buscando sabedoria, que o Senhor possa estar nos direcionando, né? É um momento difícil, assim, é complicado. Eu estou achando. Que bom, Helena, que bom. É uma adaptação total, assim. Para mim mesmo, a minha vontade é estar ao vivo e a cores, pessoalmente. Para mim vai ser uma adaptação bem difícil, confesso aos irmãos. Mas é o que nós temos e temos que aprender, né? Sempre lidar com o novo. Então o novo é uma adaptação, você vai aprendendo e vamos, eu espero aperfeiçoar cada vez mais, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar o pessoal do grupo, já tudo ok. Paulo, aí, Juninho, querido. Bom dia, meu irmão. Vamos lá, então, nisso. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, Senhor Deus, e que possamos aprender mais do Senhor. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a nossa disciplina, então, é a formação do discípulo. Tudo ok? Ouvindo direitinho? O livro que nós vamos usar como base é o John Stott, Mentalidade Cristã, Posicionamento do Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Então esse é o grande desafio nosso, né? Ter as duas coisas juntas, caminhar juntos, né? Então nós temos o conhecimento, nós temos que buscar o conhecimento e também colocar em prática esse conhecimento. E aí quando a gente coloca em prática esse conhecimento, não é só uma ação nossa, nós temos que contar com uma ação do Espírito Santo de Deus também. Tá? Então a matéria vai surgir em termos disso, assim, nós somos discípulos de Jesus,
precisamos conhecer, precisamos estar preparados, mas se não tiver uma ação de Deus também, nós não fazemos nada, assim, não teremos êxito, tá? O texto-chave é de Mateus 28, 18 a 20, já é um texto conhecido por todos nós, né? Todos nós já ouvimos vários sermões desse texto, né? Da grande comissão de Jesus, mas é um texto que fala muito ao meu coração e creio que nós estamos aqui hoje porque as pessoas acreditaram nesse texto. Por isso, começando pelos discípulos de Jesus, né? Que a comissão deu diretamente para aqueles problemas 11. E se nós estamos aqui, é porque as pessoas deram continuidade a essa comissão, tá? E aí eu gostaria que nós também fizéssemos parte disso, né, na prática dessa comissão. Então, se você não tem uma missão de vida como cristão, está aí. É bem claro para nós, né? Então, vou ler o texto. O texto diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. O objetivo, então, é capacitar discípulos cristãos a desenvolverem uma perspectiva cristã de influência social. Então, assim, nós estamos inseridos dentro do contexto social, todos nós. Nós temos uma caminhada de vida, e diante dessa caminhada de vida nós conhecemos pessoas, nós estamos o tempo inteiro se relacionando com pessoas. E aí a questão é, temos influenciado essas pessoas? Elas sabem da nossa identidade com Cristo? Elas sabem que nós somos cristãos e temos uma proposta para dizer para elas? Essa é a ideia, tá? Para o discípulo de Cristo, o ide e fazer discípulo de todas as nações ignora classe social, fronteiras e cor da pele. Então, queridos, é inaceitável para um discípulo de Jesus ter esse problema de preconceito com classe social, assim, tanto para rico como para pobre. Nós temos que entender que tanto os ricos e principalmente os pobres teremos sempre entre nós. E aí, para aqueles que têm um pouco mais, nós como cristãos nós agradecemos a Deus. Deus é que nos dá a condição de termos alguma coisa, né? A gente sempre louva a Deus quando Ele nos dá, né, o salário, quando nos dá a renda, quando nos dá a condição de ter as coisas. O que a Bíblia nos diz é que nós devemos, com isso que Deus nos dá, aliviar a dor de quem precisa. Tá? Então, é muito simples entender dessa forma, né? Nada é nosso. Então, se Deus nos deu, nós temos sim o dever de repartir. E aí não dá para ter divisão de classes, né? Não dá para ver o preconceito, ou senão achar que nós vivemos num mundo paralelo das pessoas que necessitam mais. Tá? Então, o discípulo de Jesus, preconceito de forma alguma, discriminação de forma alguma, tá? Fronteiras, hoje infelizmente tem um pessoal aí, né, levantando esse negócio de refugiados, de tem que fazer muro, e essas coisas todas aí. E não existe isso, tá? Para nós, discípulos de Jesus, se olharmos para a vida de Paulo teve o privilégio no Império Romano, ter livre acesso a tudo lugar que ele ia. E aí não havia fronteiras para o anúncio do Evangelho. E para nós também não precisa haver fronteiras alguma, né? Quanto mais fronteiras abertas, melhor é, para que nós possamos evangelizar e fazer diferença na sociedade, né? Então, para o discípulo de Jesus, fronteiras sempre abertas. E preconceito de raça, né? De novo aí nós estamos vivendo esse contexto aí, sobre a questão da cor da pele. Gente, não existe raça negra, raça branca. Existe raça humana, né? E o amor de Deus é para as pessoas. E Deus amou o mundo são pessoas, independente da sua cor de pele. E no Brasil há o preconceito no mundo, né? E em nome de Jesus, a gente precisa lidar com isso, a gente precisa abrir mão disso, precisamos ter consciência disso, que não existe diferença alguma. Jesus não olha para as pessoas com diferenças. Se a pessoa é preta, amarela, branca. E nós precisamos, se há algum preconceito, nós precisamos nos curar disso. E creio que Deus nos abençoe em relação a isso, nos dá entendimento em relação a isso. Como que eu vou amar o outro com preconceito? De forma alguma. Precisa amar a todos, né? Olhar a pessoa como um todo.
carece do amor de Deus. Tá? 1 Coríntios 1, 23 e 24, o texto diz o seguinte: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, 4, 5, 14 e 16 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto é muito simples de entender, né? E aí que eu digo as duas coisas, tá? Essa questão do espiritual e das pessoas que não entendem o espiritual. Nós temos que ter fé, e o objeto da nossa fé é Cristo. E Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós podemos ser agentes desse mesmo poder quando nós temos a nossa fé depositada em Cristo Jesus. E aí, crendo assim, instruído nos evangelhos, no conhecimento da palavra, nós então pregamos uma mensagem, tá? Uma mensagem da cruz, a mensagem de salvação. É demonstrado através de poder, então quer dizer, se há uma conversão, é por causa do poder de Deus, é a ação sobrenatural de Deus. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana. Porque quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Né? Se escandalizam com aquilo que ouvem, porque eles não entendem mesmo. Né? Precisa haver revelação de Deus para que haja entendimento. Pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. É isso que a gente experimenta, né? O tempo todo. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí o texto nos fala: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós temos que ter essa noção que a nossa palavra só vai ter autoridade quando nós conhecermos e realmente experimentarmos a salvação de Jesus, né? A conversão, o entender que o Espírito Santo agora nos capacita a pregar e anunciar o Evangelho, não é por nossas próprias forças ou por nosso próprio intelecto, tá? Paulo acreditava que era revestido com o poder de Deus. E aí temos o texto de Atos 1:8. Ele acreditava mesmo nesse texto, nessa promessa, e nós precisamos também crer nessa promessa, tá? Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E aí o texto fala: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Se aplicarmos ao nosso contexto, Jerusalém seria a nossa cidade, Judéia é nosso estado, Samaria é nosso país e os confins da terra. Então, nós, por onde quer que a gente ande, né, a gente vai munido dessa ação de Deus. Deus, o Espírito Santo habita no coração, nos dá discernimento, nos dá capacidade para pregar o Evangelho e fazer discípulos. Sem essa capacidade, se nós não entendermos isso de vez assim, só é a ação humana desprovida da ação de Deus. Então, quando a gente fala de mente de Cristo e posicionamento dessa mente de Cristo, desse pensar de Cristo e se posicionar, nós temos que andar com as duas coisas juntas, tá? Hoje é em cima disso que nós vamos trabalhar. Gostaria que você entendesse isso, né, para a sua vida. Você precisa buscar esse conhecimento e você precisa buscar esse discernimento do poder de Deus, da ação de Deus sobre a sua vida. Nós somos apenas um condutor dessa ação, tá? Paulo, um discípulo a ser seguido. Então, Paulo viera de Atenas para Corinto, ele se empenhava em atingir as cidades importantes, a partir das quais a mensagem de Jesus se irradiaria às terras adjacentes. Aí eu vou fazer um comentário em cima disso. Porque, para ver que há uma estratégia de Paulo. Se você parar para pensar, Paulo ele tinha em mente alcançar cidades importantes, cidades onde poderia ser disseminado mais rápido o Evangelho de Cristo. Então, quando ele se depara com a cidade de Corinto, Corinto era uma cidade grande, Corinto era uma cidade que havia muito
trânsito de pessoas, porque havia 2 portos lá, uma cidade totalmente comercial, tá? Então as pessoas transitavam muito por essa cidade. Essa cidade tinha um problema também de imoralidade, de idolatria, uma cidade com um contexto difícil de se evangelizar, mas Paulo acreditava no poder de Deus. Então ele vai e prega o evangelho lá, tá? Entretanto, será que essa metrópole, com sua vida mal afamada, poderia ser um campo missionário apropriado? O resultado não era com ele, mas contava com a demonstração do Espírito e do poder. Até numa cidade como Corinto, um milagre aconteceu. Foi em Corinto que surgiu uma igreja de Deus singularmente grande e viva. Então, se nós olharmos para as adversidades que estão à nossa volta, elas são imensas. Sempre vai haver. Sempre vai haver uma oposição ao Evangelho. Mas, pelo que dá para entender nas Escrituras, Paulo não contava, assim, não dava muito peso a isso. Ele ia com toda a coragem, ele planejava a sua viagem, colocava diante de Deus e ia. E chegando lá, ele pregava, anunciava o Evangelho. Ele sabia que esse Evangelho anunciado, as pessoas muitas vezes não entenderiam, porque para elas era loucura falar de um Cristo, de um Salvador morto numa cruz. Mas ele pregava, ele anunciava. E aquelas que o Espírito então alcançava, as pessoas se converteram. Então, ele sabia que ele tinha um papel, ele tinha uma função, ele era um instrumento de Deus, e Deus então fazia a obra, e ele fez a obra, tanto é que surgiu a igreja de Corinto nessa cidade. O que seria ter a mente de Cristo nos dias de hoje, em nosso contexto social? A secularização pode ser definida por um processo pelo meio do qual o Espírito deixa de ter valor para as pessoas e Deus é retirado do centro da existência humana. Então, hoje, na secularização, no nosso país a gente fala muito de Deus, mas as pessoas não têm essa conexão com Deus. Se perguntar para as pessoas o que é Deus, é uma força, é uma energia. Ela não há um conhecimento desse Deus. As pessoas desprezam um pouco esse conhecimento. Elas vão pegando a superficialidade de cada coisa, né? Mas não conseguem ter e nem querem ter nenhum conhecimento a respeito de Deus. Outra situação que encontramos em nosso contexto é o relativismo. A mensagem de Jesus como único caminho é de pronto rejeitada ou simplesmente é uma mensagem totalmente incompreensível pelas mentes contemporâneas. Então, quando a gente vai falar que Jesus, e as pessoas sabem desse Jesus, nós vivemos num país cristianizado, né? Mas se você vai confrontar e dizer, olha, só existe Jesus como caminho para a salvação, aí já há uma resistência, as pessoas querem crer em tudo. Então, hoje, cada vez mais esse tudo cresce, né? Cada uma coisa diferente, cada hora uma palavra diferente, uma religião nova, ou um conceito novo de espiritualidade. De repente, até conceitos assim, esdrúxulos, assim, complicados, estranhos, incompreensível mesmo, né? E as pessoas se apegam a coisas assim. Então, elas preferem ter Jesus, mas também ter outro tipo de relação de espiritualidade com outra coisa, assim, com outra fé, com outra crença. Então, hoje é uma situação muito difícil, que é o contexto que nós vivemos, que é do relativismo. Hoje, nada mais é verdade absoluta. Tudo é relativo. O que é verdade para uns não precisa ser necessariamente verdade para outros. Viver é experimentar sensações. Quanto mais fortes, intensas e rápidas, melhor. Nada de sentimento de culpa, nada de bem e de mal, nada de valores, o que importa é o que me agrada. Tudo é relativo, nada é absoluto. A verdade depende do ponto de vista de cada um. Dizem, no que você acreditar, isso é uma verdade. Eu tenho outra verdade. Então, cada um buscando a sua própria verdade e tenta viver com ela. E aí nós acreditamos que nós temos uma verdade, né? Nós podemos, sim, respeitar, e é importantíssimo isso, né? Respeitar as crenças das pessoas, né? As escolhas que as pessoas fazem em relação à sua fé, mas não podemos omitir daquela que nós temos. Nós não relativamos a nossa fé, né? Nós temos que falar da nossa fé como ela sendo verdadeira para nós, né? Fazendo total sentido para nossas vidas, e queremos anunciar essa fé. Quer dizer, nós temos que ter ousadia para falar, não, ó, eu creio diferente, e esse diferente é o certo, é o correto, é o que vai nos levar a uma salvação, levar ao entendimento de Deus, ao conhecimento pleno de Deus. Tá? Não há como negociar isso. Tá? Quem tem a mente de Cristo? Os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus?
todos aqueles que se converteram e foram ensinados por outros discípulos a obedecerem aos ensinamentos de Cristo. Então, assim, eu vou insistir nisso, né? Você que se identifica com Jesus, você precisa conhecer da palavra. E esse conhecimento, ele é passado de um para o outro. Assim. Eu quero perguntar, você sabe de quem você tem aprendido? Porque se você não souber de quem você tem aprendido, dificilmente você vai poder entrar em questões relacionadas à nossa fé. Porque se eu não tenho conhecimento dela, se eu não aprendi, como que eu vou ensinar? E aí eu vejo as pessoas, muitas vezes, indo aos cultos, né? E é bom ir aos cultos, a comunhão, a ministração da palavra, né? O ensinamento da palavra, mas as pessoas vão com seus questionamentos e ninguém mais fala sobre, as pessoas não te explicam daquilo que você ficou questionando. Você vai ter questionamento e morre, e passa. E aí você não aprendeu o que você ouviu. E você vai guardando aquilo sem ter aprendido, né? E é importante a gente aprender. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela falou, Denis, eu não entendo, mas eu sei que Deus age. Falei, sim, mas é bom que você entenda, Deus age, mas se nós não temos entendimento, se nós não temos conhecimento, como que você vai falar desse evangelho? Vai botar tudo nas costas de Deus? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que ele nos dá a capacidade de entender, de interpretar as Escrituras. Nós temos livre acesso às Escrituras para conhecermos e falarmos de conhecimento. Né? Não podemos jogar na espiritualidade assim, é com Deus. Não. Então o discípulo de Jesus, ele traz essa responsabilidade, né, de conhecer a palavra porque foi aprendido sobre ela e ao mesmo tempo ele ensina essa palavra a outro. E ao ensinar é uma mão dupla, né? Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo, tá? Isso para mim, gente, é negociável, assim, é a qualidade do discipulado cristão, é a qualidade do cristianismo, tá? Hoje se questiona muito isso, esse cristão nominal, onde a única forma de ensinamento são os cultos, que tem seu valor, é importantíssimo, a gente está reunido como igreja, mas em termos de aprendizado da palavra, ela precisa ser mútua, assim, eu preciso questionar e ouvir as respostas, né? E aprender sempre, tá? Por termos a mente de Cristo, Paulo quer dizer que o discípulo cristão é capaz de compreender todos os seus ensinamentos. Então, assim, hoje mais do que nunca nós temos acesso às Escrituras. Todos nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance hoje, né? Literalmente na palma da nossa mão. Nós temos aplicativos hoje que no celular você tem todas as versões das Escrituras que você deseja, que você mais gosta. Mesmo assim, há um pouco conhecimento dela, né? Quanto mais, menos. Assim, quanto mais a gente tem acesso, menos estão se aprendendo das Escrituras. E também as coisas não se encaixam, né? Não dá para querer ser um discípulo de Jesus, ter uma identidade que te realça, né, a pessoa de Jesus Cristo na sua vida, sem conhecimento das Escrituras. Nós temos que buscar o discernimento de Deus, fortalecer um ao outro, estimular um ao outro a buscarmos mais leitura e mais entendimento. Tá? Você, como discípulo de Jesus, tem se posicionado no seu contexto social? E aí eu gostaria que você pensasse, fizesse esse questionamento para você mesmo, né? Se puder interagir conosco, né? A gente está montando aí um grupo do WhatsApp para isso. Faça essa autoanálise sua, né? Você tem se posicionado no seu contexto, assim, as pessoas sabem que você é cristão porque você tem um comportamento que condiz com isso, né? E outra questão também, essa questão comportamental, né? Nós temos um péssimo exemplo dessa questão, porque dentro do contexto católico se trouxe muito essa questão da santidade, da pessoa ter cara de santo, né? A cara de peixe morto, né? E quase que tirando a nossa personalidade do contexto do cristianismo. E nós temos nossa personalidade. E aí, muitas vezes, por ter essa cara de santo, esse comportamento de santo, né, colocar entre aspas, aí na igreja, então, eu sou todo mansinho, falo manso, sou todo bonzinho com as pessoas. Aí, quando eu me deparo lá no meu ambiente de trabalho, eu sou um cara explosivo, né, sou agitado.
nos seus ambientes de relacionamento, eu sou uma outra pessoa, e quando a pessoa se depara na igreja, não, eu mudei. Não, nós temos que ser a mesma coisa. Se eu sou agitado no trabalho, se eu sou agressivo também, entre aspas, né, na minha lida, eu preciso ser também na igreja. Por que não? Né? Por que não ser eu mesmo? Diante dos princípios de Deus, carregando a minha responsabilidade como cristão, os valores da palavra de Deus, mas precisamos ter a nossa cara, né? Nosso jeitão de ser. E aí vai ser muito importante isso, porque quando eu transito nos ambientes, tanto religioso como fora do ambiente religioso, ser a mesma pessoa, do mesmo jeito. Isso com certeza vai impactar muito mais a vida das pessoas. Tem até uma frase que é mais ou menos assim que, se possível, testemunhe. Então, é uma coisa assim, testemunhe. Mas se o testemunho não alcançar, você fala. As pessoas elas dão mais valor, gente, àquilo que a gente nosso ser, nosso jeitão, né, do que muitas vezes só falar sobre a nossa fé. Então elas têm que andar juntas as duas coisas, né? Então não precisa ser uma coisa e outra. Tá? E para isso nós precisamos entender, porque a intenção nossa é nosso posicionamento, nós temos que nos posicionar. Toda a nossa matéria vai ser em cima disso, nos posicionar. Tá? E aí para isso, terminando, gostaria de falar do nosso contexto histórico da evangelização no Brasil. Isso é muito importante nós saber a nossa história. Nossa história é a nossa identidade como povo. Então você sabe a sua história, a história do cristianismo no país hoje? Por que nós estamos aqui? Por que nosso comportamento é esse? Tem muito a ver com a história da nossa evangelização. Tá? Religiosidade é o que não faltava aos portugueses na época da descoberta do Brasil. Com algumas exceções, a presença da Igreja Católica Romana nos 3 primeiros séculos da história do Brasil foi um desastre. Tá? Cara, nós fomos descobertos em 1500. Na Europa, estava um baita burburinho, fervor enorme lá, porque estava tendo a reforma protestante, né? O ápice dela é com Martinho Lutero e com Calvino, mas a coisa já estava acontecendo lá nessa época. Já estavam muitos questionamentos a respeito da autoridade da igreja, da autoridade da palavra. E quando esses missionários chegam aqui no Brasil, eles encontram um terreno fértil, né? Um terreno fértil para evangelizar. A intenção era evangelizar, levar as pessoas para Cristo. A incoerência é que, o cara vem para cá, prega em latim, né? Então, os índios mal sabiam português e o sujeito ainda pregava em latim. E as conversões haviam porque queriam ser aceitos na sociedade. Então, houve muita conversão, sim, tá? Os missionários católicos esforçaram-se para batizar o maior número possível de indígenas, negros e crianças brasileiras, com ou sem catequese suficiente. Vamos evangelizar. É uma dor disso. Batia no coração mesmo, genuíno, né, de pregar o evangelho. Com raríssimas exceções, todos os brasileiros são cristãos, muito embora a maioria esmagadora seja formada de cristãos nominais, sem vida religiosa e sem doutrina, como todos reconhecem. Então, se nós hoje falarmos de Jesus no Brasil, todo mundo sabe quem é Jesus. Nós já nascemos no hospital com um crucifixo na nossa frente. Então, essa figura de Jesus na cruz, ou a própria cruz de Cristo, é constante. Temos monumentos, estátuas e por aí fora, falando desse Cristo, né? Então, é muito tranquilo, mas as pessoas não conhecem. Tá? Não conhecem porque faltou o quê? Ensinamento. Faltou interesse de se aplicar mais ao entendimento do Cristo. Né? Foi preciso esperar a independência do Brasil em setembro de 1822 para o país deixar de ser 100% católico. Isso não quer dizer que já havia vindo protestantes para o Brasil, já, mas foram períodos curtos, né? Sem muito impacto. Mas a partir desse momento, tá, começaram a vir mais protestantes. Em 1824 começaram a chegar os primeiros imigrantes de origem germânica. Tá, eu gostaria também de fazer um comentário sobre isso aqui. Eu tive uma experiência de lidar com uma comunidade germânica, então, no oeste do Paraná. Eu conheci uma senhora que ela nasceu no Brasil, mas só que só não falava bem português, assim. Ela só falava em alemão. Quer dizer, eles se preocupavam tanto em manter a sua cultura original e pouco aprender da cultura brasileira. E quando faziam seus cultos, então, principalmente a igreja luterana, faziam seus cultos em alemão. Então, somente para o seu povo.
Então eles evangelizavam menos o seu povo, pelo menos o seu povo, assim, não tinha essa visão de evangelizar todos, né? E por muito tempo eles fizeram isso. Então tem o seu lado bom, que é a catequese, né? O ensinamento, mas o lado ruim é que não teve um projeto missionário. Eles não propagavam a palavra de Deus, né? Mas mudou, de um tempo para cá, já não tem, dificilmente você vai encontrar um culto em alemão, né? Hoje o culto só em português, e sabendo que nós temos que ter uma missão de espalhar esse evangelho, tá? Então, só fazer um adendo sobre isso, uma experiência que eu vivi de perto. E entre 1855 e 1889, chegaram os congregacionais, episcopais, presbiterianos, metodistas e os batistas. Entre esses, alguns missionários eram biocomunicacionais, isto é, missionários educadores, médicos, agrônomos, escritores. Esses imigrantes protestantes fundaram hospitais e clínicas, seminários, institutos bíblicos, universidades, agronegócios, comércios e indústrias, igrejas, jornais e editoras. Isso é engajamento. O que temos a ver com isso? Né? Então, para a próxima aula, a gente vai trabalhar então em cima do engajamento e entender essa ação. Tá? Nós precisamos ter em mente isso. Que, de novo, né, nós temos a mente de Cristo, o conhecimento da palavra, a autoridade para pregar essa palavra, que haja conversão, mas também temos um papel social assim, importante. E aí, para a próxima aula, eu gostaria muito que você me ajudasse a desenvolver isso. Né? Como se engajar? Qual seria a forma melhor de se engajar na sociedade? Né? Para que as pessoas pudessem ver. E outra, né? Aquilo que a gente questiona muito hoje. A gente fala de um crescimento grande do evangelho, né? do protestante, das igrejas evangélicas no Brasil, mas questionamos só a ação social. Assim. Pouco é percebido no nosso contexto, pouco é percebido na nossa sociedade. Assim. Mudanças de lei, em ação mais clara, assim, né? Na política, na escola. Né? Hoje a gente questiona essa questão dos professores, hoje, as ideologias pregadas, né? Que muitas vezes vão sendo contrárias à palavra de Deus, porque né, a gente parava a pensar, está faltando essa ação, esse engajamento nosso, para dar sabor a este mundo, para dar orientação, para dar um sentido para este mundo que nós vivemos hoje. Então é necessário nós aprendermos a palavra e é necessário nós nos engajarmos mais, tá? Então é isso, meus queridos. Que Deus continue nos abençoando. Obrigado aí pela paciência de vocês estarem juntos aqui comigo, né? Vamos juntos aprender mais e gostaria de contar com a participação de vocês. Tá? Que Deus abençoe. Obrigado mesmo. Vamos orar, colocando diante de Deus as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, obrigado pela presença desses queridos, obrigado por ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor possa estar agindo no nosso coração e na nossa mente. Eu quero então colocar diante do Senhor todos esses que estão aqui presentes hoje, Pai. Que o Senhor possa estar falando e nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, um bom domingo, uma boa semana.